Um minuto. Muita gente se pergunta como pensava Einstein. Costumamos pensar quando quietos e sozinhos, olhamos pela janela e blocos de equações passam por nossa cabeça. Até que essas equações se ajustam e pegamos uma folha de papel e escrevemos. Às vezes é frustrante. Você escreve equações em qualquer lugar. O velho clichê de rabiscar as costas de um envelope muitas vezes acontece porque é só o que temos à mão. Ele sempre pensava em imagens, visualizava as coisas. Quando o pai lhe deu uma bússola, ele ficou olhando aquilo noite após noite, a agulha apontando o norte. Ele disse que ficava com arrepios. Einstein disse uma vez: quero conhecer as ideias de Deus de forma matemática. Einstein queria uma equação. Talvez quisesse uma equação bem curta, que encapsulasse todas as leis da física. Exprimir a beleza, a majestade, o poder do universo numa só equação foi o objetivo da vida dele. Einstein. Sempre vemos as pessoas dizer assim: nossa, eu queria ser um Albert Einstein. Nossa, a pessoa que criou o Facebook é muito inteligente. Nossa, fulano teve uma grande ideia, é inteligente demais. Do nada ele se transformou em uma pessoa muito rica. O problema é que a capacidade que essas pessoas têm, você tem a mesma. A diferença entre você e essas pessoas é que, se você observar, nenhuma dessas pessoas acompanhavam a linha de raciocínio do seu tempo. Aquilo que você absorve no seu derredor, se você absorver e se alimentar, você vai ficar preso em uma bolha, impedido de sair daquela bolha. Você conhece a autossabotagem? Autossabotagem é quando uma pessoa se julga incapaz de conseguir algo e por isso ela, para satisfazer o seu ego, ela se auto-sabota. Ela precisa criar uma ilusão para a sua mente, para que ela acredite na autoilusão que ela conseguiu o seu objetivo. Algumas pessoas, durante esse tempo todo, a gente aqui, eu observei o perfil dessas pessoas que passavam no meu site, geravam um boleto e logo em seguida mandavam um e-mail para mim. E isso acontece até hoje. E no e-mail, o mais audacioso diz o seguinte: olha, eu acabei de gerar um boleto no seu site e eu gostaria de ter o seu telefone para eu tirar algumas dúvidas. Se você me conceder este telefone, eu pago o boleto agora. E eu não mandei o telefone para a pessoa até hoje. Outras pessoas geram o boleto no site e simplesmente não paga. E aí eu noto que essas pessoas geram o boleto em um ano e no ano seguinte ela passa no site e gera de novo o boleto referente ao nosso serviço e de novo ela não paga. E aí eu pego a ferramenta que eu tenho, porque eu tenho várias ferramentas de trabalho. Por exemplo, uma das ferramentas que eu tenho, ela consegue identificar o e-mail que você usa para se comunicar comigo. Como que funciona? Eu consigo saber há quanto tempo esse e-mail, o endereço de e-mail foi criado e quais os sites dentro da internet este e-mail já teve alguma conectividade. Se esse e-mail já foi cadastrado no site A, no site B, se esse e-mail possui uma conta vinculada ao YouTube, os comentários que foram feitos usando esse e-mail, se este e-mail tem algum vínculo com alguma rede social, quantas vezes essa pessoa comprou na rede cibernética usando esse e-mail, quantas vezes essa pessoa abriu contestação da compra, é quando você faz a compra e depois alega que não recebeu o produto e pede o dinheiro de volta. Então toda essa ferramenta que a gente tem, eu usei para traçar o perfil destas pessoas. E aí eu cheguei à conclusão que essas são as pessoas que se auto-sabotam. Eu vou recarregar a página para você ver que eu estou online. Eu vou colocar aqui a palavra devolução. Aqui eu tenho a opção de ambos, crédito e débito. Eu vou colocar débito, que foi débito da minha conta. E aqui eu vou aplicar. E aqui temos a resposta. Eu vou colocar aqui, por hoje,
as últimas 100 transações. Eu tenho até 500. Ok. E aqui você acaba de ver as transações que você observa aqui no cantinho, ó, devolvida, devolvida, é tudo devolução. Devolução, 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 ok? E aqui está os nomes das pessoas e na frente estão os valores. Desde R$ 595,89, nós podemos chegar até a R$300, valores de R$300. Então aqui eu vou deixar na descrição do vídeo, deste vídeo, a cada vídeo que eu fizer, sempre que der, eu vou colocar os últimos 100 nomes, e aqui você tem o protocolo. Este protocolo é o protocolo que você pode informar a GerenciaNet para confirmar se esse dinheiro não foi de fato devolvido. Você pode ligar para a GerenciaNet. Os donos, ou seja, os nomes que aparecem aí, como Letícia Paulino, Ananias Lucena Pinheiro, Caroline Amorim, são pessoas que efetuaram o pagamento e nós devolvemos. Eu vou clicar aqui no Felipe Falcão. Está aqui. Devolvido para Felipe Falcão. Ok? Valor devolvido para o cliente, R$600. Ok? Então, quando eu efetuo aqui por meio da GerenciaNet a devolução, a GerenciaNet envia um e-mail para o cliente solicitando o número da agência e conta do cliente e aí efetua a devolução. Então, aqui nessa minha empreitada de mostrar aqui as últimas, eu vou voltar aqui 100 transações, ok? Aqui eu estou mostrando apenas as últimas 100, eu tenho como mostrar mais até 500 e tenho as outras plataformas. Hoje eu estou mostrando apenas as 100. Isso são valores que eu já devolvi às pessoas que contrataram a pré-análise no site Escolhe Mais Orientação e eu, após fazer a análise do documento da pessoa, após captar a informação da pessoa por meio do formulário que preenche, a gente chegou à conclusão que essa pessoa não precisava do nosso serviço. Então a gente devolveu o dinheiro integral a essas pessoas. É isso que eu prometo no site, ok? Se você ficou no vídeo até aqui, este é um ótimo sinal. E para que você possa compreender a mensagem que eu quero passar para você, vamos iniciar revendo um trecho de 10 ou 20 segundos do que eu falei no início do vídeo. Observe, a diferença entre você e essas pessoas é que, se você observar, nenhuma dessas pessoas acompanhavam a linha de raciocínio do seu tempo. Aquilo que você absorve no seu derredor, se você absorver e se alimentar, você vai ficar preso em uma bolha, impedido de sair daquela bolha. Você conhece a autossabotagem? O ser humano, ele vive de associações. Eu sou um transmissor e você é um receptor neste exato momento. Quando eu falo algo aqui para a câmera, da minha boca sai uma mistura de palavras encaixadas. Seu cérebro, ele usa o ouvido para captar as mensagens que eu falo, que eu solto por meio da palavra, por meio da boca, e o seu cérebro, ele tem um banco de dados internos. O alfabeto tem várias letras que, se misturadas, elas não significam nada. A matemática tem vários números e algaríticos que, se misturados, também eles não vão passar nenhuma mensagem. Então você, no seu cérebro, tem armazenada todas as informações relacionadas a palavras, vocabulários e também a matemática. Existe um banco de dados no seu cérebro que faz a junção das palavras citadas por mim. Quando eu falo algo, seu cérebro ouve, pega no seu banco de dados internos as palavras que eu estou citando, ele busca essas palavras e encaixa formando uma letra, e aí ele forma uma palavra. Porém, o teu lado intelecto racional, ele vai fazer uma associação particular, uma interpretação particular das palavras que eu falei aqui. Neste momento, paira aí o problema da bolha, pois cada um faz a associação das palavras que ouvem de acordo com o seu convívio social, com aquilo que ele vive em seu derredor. No vídeo anterior, por exemplo, eu trouxe alguns assuntos abordados relacionados a crédito, finanças, score e relacionado a persona, a sentimentalismo, a cumplicidade entre seres humanos. E nos comentários deste vídeo que está na tela aí, que você vê agora, aparecem alguns comentários
aonde as pessoas parece que associaram o vídeo a um certo desabafo meu, reclamando que não tinha venda, que eu estava ali reclamando das pessoas que não pagavam o boleto. Então hoje nesse vídeo eu trouxe essa introdução para trazer para você tanto as provas de que de fato eu devolvo o dinheiro das pessoas que contratam nosso serviço, conforme explicado no site, uma pré-análise. As pessoas pagam no nosso site e preenchem um formulário contando o seu lado da história. A gente analisa aquilo que a pessoa colocou no formulário junto com as informações que a gente capta no banco de dados dos órgãos brasileiros, não só os órgãos de proteção ao crédito, órgãos privados e governamentais. Então a gente faz a junção dessas informações, a gente faz uma reunião, analisa o caso e vê se a pessoa de fato precisa do nosso atendimento. Uma vez que a gente percebe que essa pessoa não precisa do nosso atendimento, que a situação dela pode ser resolvida com um pequeno aconselhamento, a gente devolve o dinheiro para essas pessoas e aconselha ela o que é que ela deve fazer, e assim ela evita desperdiçar o seu dinheiro. Isso provando que a gente não tem a intenção de ficar com o dinheiro das pessoas. A gente tem sim a intenção de atender pessoas que de fato precisem do nosso serviço. E a gente exige que a pessoa pague porque muita gente em território nacional quer contar os seus problemas e acha que ao contar os seus problemas, a gente tem aqui uma bola mágica que pode adivinhar. Então a gente, para saber, tem que consultar. Como muitas vezes a gente consultava e via que a pessoa precisava do nosso atendimento e a gente aceitava o caso da pessoa, mandando o boleto e a pessoa não pagava, e isso demandava tempo e mão de obra, a gente mudou. Então a gente mudou a política da empresa, exigindo que a pessoa primeiro pague para depois a gente ouvir o caso. Quando eu trouxe esta questão neste vídeo que você vê na tela, algumas pessoas fizeram uma associação a um cara que estava na internet revoltado porque ninguém pagava pelo seu produto. Ou seja, algumas pessoas, ao receber a mensagem, elas processaram a mensagem da forma que ela tem no seu racional, no seu convívio social, no seu entorno. Então a associação das palavras que você recebe, elas são feitas de acordo com a interpretação que você tem a capacidade racional de aplicar em cada palavra dita. Então, às vezes, na internet, a gente fala e algumas pessoas compreendem o que a gente quer falar da forma que a gente está falando. Porém, outras pessoas, devido a absorver aquilo que está em seu entorno, essas pessoas presas no seu intelecto racional, elas são incapazes de processar uma informação progressiva, uma informação que leve ela para cima, para o topo, para o auge. Ela só consegue fazer associações de palavras trazendo para a interpretação intelecto, ou seja, aquilo que ela tem no seu entorno, as palavras que ela recebe, ela traz sempre para um degradê, para uma descida de degrau. Um comentário, por exemplo, nesse vídeo aí, citou um aconselhamento para que eu pintasse o meu cabelo como Felipe Neto, por exemplo, e fizesse aquela publicidade para ganhar dinheiro. Outro falou assim, olha, vende teu conhecimento, porra! Falou a palavra porra! Vende teu conhecimento que eu vou saber o que fazer com o teu conhecimento. Vende essa merda. Então a associação que essas pessoas fizeram, ela demonstra a capacidade racional, intelectual que essas pessoas têm. E a minha intenção aqui não é ferir a tua integridade, e sim te ajudar a te libertar desta bolha que você vive. Eu quero trazer aqui o assunto de uma das pessoas aqui que contribuíram com o meu trabalho na internet, dando depoimento. Todas essas pessoas aqui são pessoas de um caráter incondicional, pessoas gratas àquilo pelo que a gente fez, e pessoas de bom coração, porque elas não tinham obrigação alguma de dar depoimento, mas elas contribuíram comigo. Eu agradeço a todas elas. Hoje vou falar sobre essa menina, a Érica Mariano. A Érica Mariano, que é a menina que comprou a moto. Apesar de ter dado depoimento, neste vídeo aí, que eu vou deixar na descrição, e no final vai aparecer como sugerido, se você quiser assistir, assista, eu mostro que a Érica, ela cometeu a autossabotagem. Ela levou um ano comentando, conforme eu mostrei no início do vídeo. Olha, eu estou com problema. Eu estou com score baixo. Eu estou sem crédito. E ela comentava. Ela levou um ano comentando e se lamentando na internet. Depois de um ano, ela gerou o boleto e pagou. E ela foi atendida. Levou menos de 2 meses, ela conseguiu financiar a sua moto. Então, a autossabotagem é aquilo que você está praticando. Essa associação errada, ela demonstra que você está preso em uma bolha que te impede de partir.
Quando você gera um boleto no meu site e não paga, e o ano que vem você continua com o mesmo comentário, com a mesma lamentação, significa que você absorve em seu derredor aquilo que o mundo nos alimenta, que o mundo nos entrega. Se você observar o mundo que nós vivemos, o dia a dia, o social, ele só nos alimenta de lixo. Nós ligamos a televisão e temos informações que absorvemos. Lixo. Dentro do meu atendimento, eu cansei de atender advogados que, apesar de ter uma formação acadêmica conceituada e ter lá com muito sacrifício a sua carteira da OAB, esses advogados se encontram ainda presos em um lado racional que os trancafia em uma bolha e eles não veem uma saída para vencer a competição na sua atividade ocupacional. Para cada um brasileiro hoje, existe mais de 20 advogados. Então, se você se formar em direito e não tiver algo a mais que te destaque daquela concorrência, você, como advogado, vai ficar à mercê daquelas causas michurucas, problemáticas, que não dá resultado e que só te dá dor de cabeça. Ou, muitas vezes, mesmo formado como advogado, vai trabalhar para terceiro, recebendo um salário de miséria e muitas vezes nem sequer exercendo a sua atividade ocupacional, que é a advocacia, advogar. Então, outras pessoas presas na sua bolha, elas se prendem de tal forma que elas têm um objetivo. Elas querem montar um restaurante. Então elas têm um capital guardado, mas é pouco. Elas querem um capital maior para abrir o restaurante. Então, com isso, o que ela faz? Ela não abre o restaurante, ela vem para o meu site, gera um boleto, conta seu problema antecipadamente nos comentários, mas não paga o boleto e passa o ano todo. Aí ela gasta o dinheiro que tinha guardado, não colocou em prática o seu objetivo, o dinheiro acabou e hoje está desempregado. Ela se auto-sabotou. Outras pessoas têm o objetivo de financiar um apartamento. Isso eu falo porque tem gente que vai para o site nosso gerar boleto porque está querendo só crédito. E para essas pessoas, eu falo que é melhor assistir vídeos, meus vídeos na internet. Pode assistir os outros que tem por aí. Mas cuidado, porque tem muita gente na internet, conforme falado no vídeo anterior, que estão aí para ganhar dinheiro do Google e estão mentindo à deriva, ok? Mas esse não é o foco do vídeo. O foco deste vídeo é te libertar do teu maior inimigo, que é você mesmo. Não faça essa associação quando eu trago para o canal a minha indignação com a sociedade brasileira. Eu não estou me lamentando porque não estou vendendo. Eu não estou aqui na internet, quando eu faço os vídeos, tentando obrigar você a efetuar pagamento no nosso site. E quando você manda um e-mail para mim, dizendo, se você mandar o seu telefone para mim, eu pago agora o seu boleto, você está demonstrando a tua incapacidade de associação das informações recebidas aqui. Você demonstra que o que você vive no teu dia a dia, você absorve lixo. E por viver na absorção de informações que poderiam ser jogadas no lixo, você absorve e convive e se torna teu maior inimigo. Então, no vídeo que eu mostrei aqui, deixa claro que os teus R$300, ele pode fazer a diferença para você, primeiramente, e não para mim. Por quê? Porque enquanto você acha, na sua mentalidade pobre, que eu estou dependendo dos seus R$300, R$390, você vê aqui no vídeo que enquanto você acha assim, eu devolvo 3, 4 mil reais aqui, tranquilamente, de pessoas que contrataram nossos serviços, contaram o seu lado da história e nós aqui é que chegamos à conclusão que essa pessoa não precisava do nosso serviço e devolvemos. E detalhe, até para devolver, em alguns casos eu tive dor de cabeça, porque quando devolve, a pessoa fala, mas por que não quer me atender? Eu acho que isso é dano moral. Isso não pode acontecer. Você não pode me recusar. Você tem que me atender. Não, porque eu quero que você me atenda. Eu faço questão. E deu trabalho. Por quê? Porque as pessoas na internet são tão mal informadas que elas, na sua concepção, acham que precisam do nosso trabalho. Mas a análise que a gente faz, ela leva em consideração teu salário, as informações que você informa por meio do formulário, quando você conta teu lado da história, e as informações que a gente encontra em território nacional. Se as informações que a gente encontrar não forem contraditórias às informações que você nos passou, e se a gente verificar que os critérios usados para te negar crédito tem uma base legal, existe ali uma informação verídica que a gente não pode contestar, essa informação é verdadeira,
que te impede o acesso à concessão ao crédito, a gente não podendo contestar, não tem por que te atender, não tem por que fazer nada. Então a gente devolve o dinheiro e te dá um aconselhamento. Por quê? Porque a nossa intenção não é ficar com o teu dinheiro. Porém, quando eu falo, quer contar seu problema, vai para o site, paga, gera o boleto e paga. E depois preenche o formulário e conta do lado da história, esteja certo, que aqui a gente vai analisar com carinho. Então, você que vive preso na sua bolha, neste mundo fantástico de Oz, mundo mágico de Oz, e você também que fica na internet tentando denegrir a imagem de outrem, porque tem gente que passa aí no YouTube, é o cocota e ranheta. A pessoa vai lá, pega uma foto de alguém, de um cachorro, normalmente é um gato, um cachorro, um urso panda. Aí coloca um perfil e vai no comentário do meu canal e fala assim, isso aí me cheira golpe. É muita gente falando só bem dessa pessoa. Não é estranho? Não é estranho. É possível uma pessoa, no meu mundo, eu não vivo essa realidade que você vive, eu estou além do seu tempo, e no meu tempo, no tempo que eu vivo, é possível um cidadão criar um negócio online, andar com honestidade, ser transparente e verdadeiro. O segredo do meu sucesso está na transparência. Ninguém na internet tem a capacidade de falar o que eu falo na internet. As pessoas têm medo de falar um palavrão com medo de não vender. As empresas apostam em publicidades e contratam atores. E os atores colocam aquele sorrisinho bonito no rosto. E experimenta, por exemplo, vamos colocar aqui um doce. Experimenta um doce ruim, né? E aí o ator, é um profissional, ele recebeu para isso, ele pega aquele doce ruim, coloca na boca. Olá, tudo bem? Aqui eu vou experimentar esse doce que é uma maravilha. Então, as pessoas na internet, elas já estão habituadas à percepção daquilo que é real e daquilo que é fictício. Então as pessoas que fazem vídeos na internet, mentindo, com aquele sorriso no rosto, elas se auto-sabotam. Elas mentem tanto que elas próprias acreditam na mentira que criou. E as pessoas que absorvem essas mentiras, elas conseguem processar essas mentiras e aceitar como verdade, porque é aquilo que diz assim, no caso da Matrix, você tem duas escolhas. Ou você acorda para a realidade, ou prefira ficar na Matrix, prefira ficar neste mundo, nessa bolha. Só que nesta bolha você nasceu como nada, vive como um nada e vai morrer como um nada, sem ofender ninguém. Tem gente que tem uma vida de dar dó e tem a capacidade de alavancar, de crescer. Isto vale para qualquer tipo de pessoa, seja lá o advogado, seja lá o empresário, seja lá a pessoa que trabalha apenas em uma empresa, mas tem o sonho de ter sua casa própria. Quanto você paga de aluguel? Dá para pagar a prestação de um apartamento? E por que você, ao invés de pagar aluguel, não financia seu apartamento? Porque você é preso em uma bolha que te impede. Então você é escravo, você vai viver dando dinheiro para os outros. Você que quer comprar um carro, por que você não comprou seu carro ainda? Você tem salário? Tem. E por que você ainda não comprou seu carro? Falaram que seu score está baixo? Só que aqui na internet você encontra muita gente dando dicas para aumentar o score, mas não tem uma pessoa. Procura na internet um youtuber que proteste contra o score. Procure um. Ninguém tem a coragem de falar contra o score, de se levantar contra o score, de não ser vendido, de não estar atrás de publicidade, de não estar atrás de receber dinheiro até das empresas, para falar bem das empresas no YouTube. Aqui a gente só fala a verdade. E eu quero que você aprenda a se libertar dessa bolha e vir para o mundo real, o mundo além da tua imaginação, o mundo fora da tua realidade. Meu nome é Manuel Messias. Sou uma pessoa comum, formada em nada, mas com mais de 1.000 casos solucionados em território nacional. Saia deste mundo da atualidade e faça como as pessoas que se destacaram na história. Elas viveram fora do mundo real. Elas viviam, não é no mundo da lua, elas estavam além do seu tempo. A capacidade racional dessas pessoas era além do seu tempo. Se Albert Einstein vivesse alimentando-se daquilo que o mundo do seu tempo acreditava,
ele jamais iria criar a teoria da relatividade. Se o cara que criou o Facebook se prendesse ao seu tempo, ele jamais iria criar uma rede social para competir com o Orkut, que era uma monstruosidade naquela época e foi engolido pelo Facebook. A capacidade de criar está na mão de qualquer pessoa. Cabe a ela se desligar do seu externo, sair daquela bolha que prende ela e criar algo real e não viver de ilusão, de mimimi, de pipipi, porque de palavras aleatórias a gente tá cheio. Agora a realidade é essa aí, tá bom? Esse é o conselho, eu espero que você tenha gostado do vídeo e é isso aí. Até a próxima. Tchau, tchau.